como já disse a Michele Janela, está conosco o querido Nazi, do Grupo Ira, grupo fantástico da história do nosso rock, e um livro bacana, muito turbulento, esse livro, Nazi. Boa noite, legal te receber aqui, grande São Paulino, Nazi, né? Sim, pô, boa noite, Flávio, Vanderlei, Paulo, Basílio, Godoy, Michele. Prazer, antes de tudo, estar aqui no programa, que faz parte, sem demagogia nenhuma. Eu acabo meus domingos sempre ligado aqui na Gazeta, né? Acompanho o programa, na verdade, desde os seus primórdios, né? Uma referência. Prazer estar aqui. Estou trazendo, amanhã eu estou lançando aqui em São Paulo, na Saraiva, a Ira de Nazi, que foi escrito pelo Mauro Betti e Alexandre Petilo, né? É um livro óbvio, né? Eu tive uma vida com um bom roqueiro bem atribulada, né? De boas e más recordações. E não tem nada escondido, tá? Pô? Nada, sem chapa branca. Essa foi uma intenção, né? Desde o princípio. É uma biografia que conta também a história do Ira, né? Que começou legal. com Alexandre Petilo, né? Banda que eu formei em 81. E o Mauro entrou depois para se aprofundar na minha vida, né? E até nas razões da ruptura da banda em 2007. Legal. Então é um livro assim com muitos depoimentos, né? Com um distanciamento, acho que saudável que tem do Mauro, né? Que é parceiro, tudo. E que está se especializando, né? Em biografia de Marcos, né? Porque fez do Marcos, fez eu, que também sou Marcos, né? Vai estar lançando agora está preparando uma do Vampeta, que é Marcos também. E também tem a intenção de lançar do Cafu, que também é Marcos. Pô, ele só pega cara calmo, hein? Não Essa é tudo coisa, cara tranquilo. Então, pegando o Marcos Valério, tá bom, né? O próximo deve ser o Marcos Valério. Paulo Sérgio, campeão do mundo, está aqui conosco, mas o Paulo tem uma coisa muito especial. Paulo Sérgio está sentado na cadeira mágica. Paulo Sérgio está na cadeira mágica. Esta cadeira onde está Paulo Sérgio. Durante o programa nós vamos conversar sobre ele, mas ele está sentado na cadeira mágica. Cara, ó, tá tendo leilão pela cadeira mágica. Eu quero sentar lá e tal, não sei o quê. Você não ouviu proposta pela vaguinha na cadeira mágica? Não, mas eu acho que dependendo de uma conversa que eu vou ter amanhã, capaz que a semana que vem eu sento ali. Pô, o Basílio já teve proposta, Vanderlei, eu, Michele, os caras, pô, aquela cadeira, pô, e tal. Nossa, cadeira mágica, cara. Que é? Eu já cheguei o primo falando, né? Você vai sentar na cadeira mágica. Que beleza, né? Bom recebê-lo aqui, Paulinho, tudo bem? Boa noite, sem dúvida nenhuma, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos estar falando aí sobre esses acontecimentos aí nessa semana. Falando em futebol, entre aspas, meu caro Paulo Sérgio, e aí, como é que você analisa essa atuação da seleção brasileira? Bom, eu venho analisando desde o início, né? Desde que o Dunga saiu, eu vejo que o Mano desestruturou totalmente uma equipe ou uma formação, uma base que o Dunga tinha deixado. Não adianta você querer ir para a Copa do Mundo só com jogadores novos. Nessa equipe tinha 2 jogadores que jogaram uma Copa do Mundo, o Daniel, e depois tinha o Marcelo do outro lado. E depois os outros jogadores, nenhum jogaram a Copa do Mundo. Eu lembro em 94... Marcelo nem jogou, né? Não jogou? Não, era o Michel Bastos, do lateral. Michel, então nós temos um só, né? Não é isso? É isso, mano? Né? Então tem um, né? Eu lembro em 94 nós tínhamos uma base dos jogadores de 90 que foram mal, sabiam da responsabilidade, e em 94 nós revertemos porque nós tínhamos jogadores experientes. E não tem como você deixar um Luiz Fabiano fora. É um cara que faz gol, é um cara que vai ajudar o grupo, vai chamar a responsabilidade, assim como outros jogadores. Quem estava na Copa era o Ramírez. Ramírez estava na Copa. Então, são 2 mesmo. Então, eu creio que dentro dessa formação, se você não colocar jogadores experientes, jogadores que seguram a barra no Brasil, essa garotada não vai aguentar o tranco. E aí, Nazi, o Neymar foi considerado o vilão. Aliás, ele será o grande culpado se o Brasil perder a Copa. Ele e o técnico. Não, até porque um detalhe, quando você fala de Neymar, eu não sei por que a substituição aos 44 minutos. Eu não entendo. É da cabeça do jogador também, sabe, né? Ele não estava bem na partida. Se você tirasse ele, iriam vaiar. Iriam vaiar. E não é necessário. De repente, para dividir as vaias que iriam para o Mano Menezes, né? Um pouquinho. Porque é óbvio que essas vaias que tiveram para o Neymar são clubísticas, né? A questão lá o Neymar é do Carrasco do São Paulo, folgado, do Corinthians, do Palmeiras, né? Mas o que chama a atenção, Flávio, é o seguinte, é claro que todo técnico de seleção, ele está na berlinda a priori, seja quem for, Felipão, Muricy, Zagallo, Tele Santana.
Agora, os números do Mano Menezes impressionam negativamente. E nós estamos há 2 anos com ele no cargo. Então, acho que não é ser ranheta, não é ser corneteiro. Se exigir não só números, resultados, que o Brasil com o Dunga teve e não conseguiu, mas o Dunga deu um padrão de jogo para a seleção brasileira. Ganhou tudo. Ele perdeu meio tempo para a Holanda. E eu acho que está se passando da hora, né? A gente sabe muito bem que a circunstância que o Mano entrou não era o preferido da CBF. Né? Aliás, precisa se mudar tudo, né? Porque o Brasil não pode mais se submeter, se banalizar do jeito que faz, jogando contra Gabão, contra a própria África do Sul. Mas é o que ele aguenta, China, Nazi. né? Ele ia jogar com a Espanha e eles cancelaram o jogo. Você tem que jogar com o cara do teu tamanho. Mas aí vai aquela história do bêbado, né? Se você bate no bêbado, você não faz mais nada que obrigação. Se você apanha do bêbado. Como o Brasil quase saiu de um 0-0 nesse jogo. Você né? pode esperar que contra a China vai ser um inferno. A Espanha, que a Espanha teve dificuldade, imagina o que vai ser. Imagina o que vai ser. Vai ser um Eu inferno. acho que contra a China até vai ser mais fácil. Lá no Você acha? calor em Recife, Pode ser. os chineses lá... já tem O até Pernambucano, mais ele é fácil, animado, né? Ele fica... É. E aí, Basílio, como é que você analisa tudo isso? Não, analiso com tranquilidade, porque quando o Dunga perdeu a Copa do Mundo, todo mundo queria reformulação. E se você for buscar, Flávio, todas as seleções nossas, campeão do mundo, foi uma mescla que nós tivemos. O Paulo acabou de citar. Eu Essa tá uma acredito mescla, que essa né? mudança Essa tá uma ela mescla, veio né? dar um choque muito grande, ela deu uma perspectiva É uma boa. outra palavra, não é? Parece mescla, mas não Pois é. pois é. Não, mas ele deu uma perspectiva muito boa aos jovens talentos que estavam se destacando, essas coisas todas. Só que mexeu muito nessa estrutura. E agora ela está praticamente toda perdida. Então, para mim, não é uma novidade tudo isso que está ocorrendo. Porque, querendo ou não, vai ter que se buscar aqueles jogadores que já estão acostumados com essa pressão. E isso vai ser tirado de letra por esses profissionais. Se não mudar essa estrutura, não mudar esse pensamento, e até mesmo do próprio torcedor, vai ser pior ainda quando se chegar, principalmente na Copa das Confederações. Não adianta ficar reclamando do torcedor também. Eu lembro em 94, era uma seleção criticada. Né? Todos criticavam aquela seleção. Paulo, nós fechamos o grupo lá, não ficávamos falando nada, deixávamos o torcedor. O torcedor é o E torcedor. trabalhávamos Na hora que dentro de fez o campo. gol, eles não gritaram Brasil, Brasil, Brasil. O torcedor é o torcedor. Quem conduz o torcedor É o os time. jogadores dentro de campo. É eles que têm que reagir e eles que têm que passar essa tranquilidade. Caso contrário, vai se apertar cada vez mais. Nós estamos passando uma escassez, nós estamos sofrendo uma escassez de qualidade, escassez de qualidade que possa ser referência, de credibilidade, né, no trabalho que é feito. Então você não desperta no torcedor sentimento pela seleção, o sentimento de satisfação de assumir aquela seleção, porque se identifica com aquela seleção, com um grupo de jogadores ou com alguns jogadores. Então, você não acredita no trabalho, não acredita na qualidade dos jogadores, não tem uma referência, não tem uma exibição que satisfaça você quando está jogando, e embora tenha dificuldade para jogar com seleções mais fracas, com seleções fortes nós jogamos bem. Então mostra que tem alguma coisa aí que não dá certo, ou não está certo, ou que precisa ser ajustado. Porque contra qual seleção boa que nós jogamos que nós demos vexame? Pelo contrário, a gente se deu bem com seleções. Alemanha. Perdeu, mas não foi tão... É certo? Não demos Contra a vexame Alemanha, não viu a cor da seleção. bola. Pô. Mas e aí? Jogou contra os Você Estados Unidos? perguntou qual? Então, um vexame aí. Ah, lá, o Por que Vanderlei não tá joga? lá. Tem. Não, perdeu também, da Jogou- Argentina e tal, mas não jogou deu vexame, bem, porque a Argentina foi jogando jogou bem. igual. Então existe alguma coisa aí que precisa ser ajustada. Essa seleção não se identifica com o povo e vai ser sempre assim, porque o torcedor brasileiro é desse jeito. Se tiver bom, nós apoiamos, se tiver mal, nós metemos o pau. É desse jeito, sempre foi assim em todas as preparações para a Copa. A diferença é que a Copa vai ser aqui. E existe essa preocupação de não querer perder 2 Copas de um país, 2 vezes que sediar perder. Mas não é candidato e nem vai ser, mesmo que estiver jogando bem, na hora que chegar ainda vai ter a descrença do povo que vai lá. Não, a gente não pode acreditar para assim eles entrarem atentos, irem atentos para a competição. Então vai ter que conviver com esse sentimento do torcedor, a desconfiança, a crítica.
entendendo ou não entendendo de futebol, porque o comportamento do brasileiro é esse. Quando o problema é sério e você encontra uma desculpa simples, geralmente você não vai resolver o problema. Então, eu não estou no grupo que quer a cabeça do professor Mano Menezes. Há um claro processo de fritura, acho que dificilmente ele vai resistir e acho que a CBF vai adotar a postura mais simples, que é trocar o treinador. Eu acho que qualquer treinador que assumir a seleção brasileira enfrentará o mesmo nível de problemas. A safra não é boa, os nossos jogadores jogam menos do que nós achamos que jogam. Qualquer outra convocação vai mudar 3 ou 4 jogadores e nada mais do que isso. Treinador de seleção brasileira enferruja, seja qual for. O que faz o técnico da seleção brasileira quando a seleção não joga? Ele faz aquilo que aqueles que trabalham na mídia fazem. Assistem jogos pela televisão, ficam informados. Eu estou dizendo aquele bem estudioso. Fica bem informado. A mídia também não vê muita coisa, não. Fala muito, aquele mas bem não vê estudioso. nada. Assiste, vê jogos, vê jogadores e tal, mas enferruja, não mete a mão na massa. Então eu acho que isso é um assunto que precisa ser discutido também. Entendo que a seleção brasileira é isso aí. Não concordo que ela tenha mostrado bom futebol. Ela não mostra bom futebol há muito tempo e esse é o nosso problema. Quando o Brasil estava 5, 8, 10 anos como líder do ranking, soltavam rojões aqui. Aqui eu digo no Brasil. Ele foi caindo, hoje é o 12º e agora estão dizendo que o ranking não presta. Então sempre se encontra o culpado. O ranking não presta, porque senão o Brasil estaria mais acima. Quando estava em primeiro, o ranking era um sonho dourado. Os jogadores jogam menos do que nós achamos que jogam. Com qualquer outro treinador, dificilmente vai mudar isso. Não existe milagre da noite para o dia. O time foi uma porcaria contra a África do Sul, vai ser um sonho dourado contra a China. Não existe isso. A única coisa que pode mudar é o comportamento da torcida. Porque quando a coisa aperta, a CBF espertamente leva para centros, digamos, mais doces com relação à seleção brasileira. E não chamem a torcida de São Paulo como uma torcida cruel ou exigente em demasia. Não é verdade. A seleção brasileira, se vai para campo, mete 6 gols na África do Sul, sou brasileiro. Isso é o estádio inteiro. Só que não foi. Então, a seleção brasileira joga menos do que todo mundo acha que joga e, lamentavelmente, eu estou pessimista com relação à melhoria da seleção do Brasil. E, aliás, faz tempo, não joga bem, faz tempo, contra pequenos e contra grandes, na minha opinião. Mas, meu caro Paulo Sérgio, como é que o Ganso vai jogar no futebol inglês? Ele não consegue se mexer nem aqui. Ele é parado aqui no Brasil, que é um futebol lento, ele não é participativo. Menor chance, né? Isso é tipo da conversa fiada, né? Eu gosto do futebol do Ganso. Lógico que o que nós mais escutamos aí é a questão dele ser assessorado, né? Essa assessoria dele aí não está fazendo com que ele possa render o máximo do futebol dele. Na final do Paulista que nós vemos contra o Santo André, todo mundo quer ver aquele Ganso, né? Lógico que no futebol inglês é um futebol muito dinâmico, um futebol muito competitivo. E eu creio que seria muito difícil para ele se adaptar, até mesmo com o clima e tudo mais. Eu acho que uma praça legal para o Ganso jogar seria Espanha ou Itália. Itália há uma grande marcação também, mas o campeonato inglês eu acho um pouco difícil. É muito pro caminhãozinho dele. Lá, aí realmente é demais. Ainda mais no Tottenham, tá louco? Já pensou o Bale 150 por hora e o Ganso... Não dá. O Ganso nasceu na época também errada. Que precisa correr atrás de resultados, né? Não é uma equipe como Manchester United e tal que está ali sempre vencendo. Nazi, você como São Paulino, primeiro, acredita na classificação para a Libertadores e segundo, gostaria de ter o Ganso no clube? Olha, se for o Ganso de, pelo menos mais ou menos como a de 1 ano e meio atrás, sim. Se vier com mimimi, né, que tá... Eu espero que com mimimi, muita choradeira, quero ir para a Europa, quero não sei o quê. Eu espero que o Ganso, se vier para São Paulo, possa fazer o que o Ronaldinho Gaúcho está fazendo hoje no Atlético. Saiu lá desacreditado, xingado, humilhado e pegou disso e falou assim, agora eu vou mostrar quem eu sou. Né? E quanto ao São Paulo, está difícil, viu, Flávio? Apesar de, eu acho que tem 3 clubes que estão muito na frente em termos de futebol, que é o Fluminense, o Inter,
Fluminense, o Grêmio e o Atlético, e o Inter também acho que tem um elenco melhor que o São Paulo. Na hora que o São Paulo tem a oportunidade de arrancar, ele dá para trás, né? Essa semana o São Paulo pegou o Inter muito desfalcado no Morumbi e foi incompetente. Contra o Santos deu até pena do Muricy, né? Porque além dos desfalques normais, os jogadores que estão entrando no time do Santos ainda não são jogadores muito verdes, né? Para se dizer no mínimo isso, né? E o São Paulo dominou o jogo, mas naquela última bola faltou aquela qualidade, né? Por um time que almeja ficar pelo menos entre os 4 primeiros do campeonato. O torcedor São Paulino tem que acender muita vela. O Palmeiras está com azar de rebaixado. Tem sorte de campeão e tem azar de rebaixado. Tudo acontece com o Palmeiras. É impressionante, mas tudo acontece com o Palmeiras. É incrível. Se o time do Palmeiras comprar um circo, o anão começa a crescer. Pode ter certeza. Como o Luiz Franco falou, tem muita coisa para acontecer ainda. Lógico que uma equipe, quando está na zona de rebaixamento, as coisas acabam complicando. Você vê que foram falhas individuais os gols que o Palmeiras sofreu. E nessas falhas não tem mais como você reverter o placar. Lógico que o Palmeiras no jogo passado contra o Sport jogou bem, fez pressão, né? E eu creio que todo torcedor está torcendo para que o Palmeiras saia dessa situação. Torcedor do Palmeiras, né? Mas eu vou falar, eu estou torcendo pro Palmeiras, porque o Palmeiras vem aí no próximo ano com estádio novo, Libertadores, é uma equipe de expressão, é uma equipe que merece estar na Série A. Lógico que nos próximos jogos os erros não podem acometer. Olha, uma situação porque o Palmeiras já faz tempo que vem se falando, não, o Palmeiras não tem time para cair e fica na zona de rebaixamento. Agora a pressão tende a crescer, né? Porque esse segundo turno todo, ele é muito mais difícil que o primeiro, porque ele vai lutar com os times que estão correndo o risco de rebaixamento, que vão vender caro os pontos para perder, vai enfrentar os times que estão disputando o G4 do campeonato, então todos os jogos daqui para frente vão ser difíceis para o Palmeiras. É uma situação, e me chamou a atenção, viu, Flávio? Acho que eu vi na semana passada aqui no seu programa mesmo, o Jardel, uma entrevista que ele deu no jogo Palmeiras e Grêmio, que ele foi ídolo, principalmente no Grêmio, né? E que ele falou assim, daquela maneira espontânea que o Jardel tem, né? Falou que estava achando que estava sentindo falta de vontade nos jogadores do Palmeiras. Isso eu não acho. Não, eu também não acho, não. Nossa, acho eu que eles se creio que matam. o maior problema são as falhas individuais. Eles se né? matam, Essas falhas individuais fazem com que o Palmeiras acabe perdendo as partidas. Você acha que está com falta de vontade? Não, falta de vontade. Me chamou a atenção o Jardel para observar isso com um olhar de jogador. Você chegou a ver essa declaração dele? Não ouvi. Mas olha, o Palmeiras precisa para garantir ficar fora do rebaixamento, de 24 pontos. 23, vai, Vanderlei. 23, 43 tá bom. 23. Ele tem 45 para disputar. Não é isso? São 15 rodadas? São 15 rodadas. Tá certo? 45 e tem que fazer 23 pontos. É o time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro. 13 derrotas. Ninguém perdeu mais do que o Palmeiras nesse campeonato. Até agora. E as coisas não se encaixam, né? As entrevistas do professor Scolari, a anterior, a de hoje, por exemplo, claramente ele não tem mais nada a fazer, pelo que ele tem dito, né? Quer dizer, ele já foi na conversa, foi no treinamento, foi no entusiasmo, foi nas reclamações, criticou a arbitragem, criticou a diretoria, quer dizer, tudo que você pode imaginar, ele se apegou para tentar fazer com que o time deixe de patinar. Então, a bola não entra, bate na trave e numa outra circunstância, o Flávio brincou com o negócio de azar, a bola bate na trave e vai embora, não entra. Quando está numa fase dessa, o Basílio sabe, então, é difícil. O emocional do jogador não encaixa. Muitas coisas acontecendo. Só resta esperar fazer a bola entrar.